Olá, meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar para vocês sobre a tabela periódica moderna. Importante enfatizar, pessoal, que eu vou dividir essa aula em vários pedacinhos para que a gente possa conhecer a tabela periódica de uma forma mais aprofundada. Então, a tabela de Mendeleev, que foi a tabela que a gente estudou na aula anterior, a gente percebeu que, na verdade, o Mendeleev ele tentou organizar a tabela de uma forma de acordo com a massa atômica, né, do átomo. Só que, querendo ou não, essa tabela ainda não estava perfeita. E aí, pelo fato de não estar perfeita, alguns elementos não se encaixarem na coluna em que eles foram colocados, veio um cientista em 1913, né, um cientista inglês, Henry Moseley, e ele descobriu um método para determinar a carga elétrica do núcleo. E através dessa determinação de carga elétrica do núcleo, ele conseguiu ter aí a obtenção do número atômico. E a organização da tabela periódica, ela está toda enfatizada no número atômico. Nas próximas aulas vocês vão ver que a tabela periódica moderna, ela está bem ampla, ela está bem didática, ela está bem colorida. E isso é uma das coisas assim que tornou o trabalho tanto do Mendeleev quanto do Henry Moseley de uma forma agregadora, né? De uma forma assim que fez com que isso contribuísse para os estudos de química. Então, ele percebeu também essas irregularidades na tabela do Mendeleev, apesar de que o Mendeleev era o cara, né, da química, e que, na verdade, essas irregularidades elas poderiam ser corrigidas, né? E, na verdade, o Mendeleev, como eu falei anteriormente, ele organizava pela massa atômica. Já o Henry quis, na verdade, organizar aí pelo número atômico. E vocês vão perceber que pelo número atômico ficou de uma forma assim bem bacana mesmo. Então, o Henry descobriu então uma lei científica, a lei periódica dos elementos, segundo a qual algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam de forma periódica, né? E de uma forma aí com o número atômico. E isso foi crucial para que os elementos químicos ficassem de uma forma muito mais organizada nessa tabela moderna. E vocês vão observar isso também no livro de vocês. Inclusive, a tabela que está no livro de vocês ela é uma tabela bem didática mesmo. Então, dá para estudar bem legal pela tabela do livro. Apesar de que eu vou mostrar outros tipos de tabelas. Inclusive, tem uma tabela online muito legal que eu vou deixar o link para vocês acessarem. E a tabela, gente, ela é essa, né? Ela tá aí de uma forma meio desfocada, mas na frente eu vou mostrar ela de uma forma bem melhor, ou seja, numa qualidade em que a gente consiga observar as numerações e consiga também observar as cores, as legendas, o que significa aquele número vermelhinho ali, o que significa a letra preta, por que tem elementos, né, ali no caso que estão com a letra, né, o símbolo vermelho, por que existem outros com a letra branca, azul e assim por diante. E a gente também, né, vai entender nessa aula o que significa cada quadradinho que tem na tabela periódica. Como exemplo, eu peguei o silício, tá? O silício, você pode perceber aí, vou até pegar aqui o laser para mostrar para vocês, né? Ele tem todas as características determinadas aí nesse quadradinho, tá? E ele tá localizado aqui na tabela periódica, tá bem aqui ele, ó, aqui, ó, tá? Aqui onde eu tô apontando.
Então, o silício, pessoal, ele tem o número atômico 14, né? Você sempre vai encontrar a tabela organizada aí com o número atômico. Você vai encontrar também a tabela periódica com um símbolo. Aí, no caso, a gente tem o símbolo SI. E a gente tem a letra preta, né? No caso aí, o símbolo com a letra cor preta. E nós temos a massa atômica aí embaixo, ali de vermelho, representado aí 28,086. E a gente tem ali o nome do elemento, que é o silício, que fica aqui do lado direito. Nós temos também a distribuição dos elétrons nas camadas. A gente já estudou, né, sobre a distribuição das camadas dos elétrons lá no livro 1, então não preciso ficar rebatendo nesse assunto, mas mesmo assim a gente vai dar uma revisada referente à distribuição dos elétrons. Pessoal, na próxima aula a gente vai debater a tabela periódica de uma forma mais geral. A gente vai entender por que ela está organizada da forma que está aí nessa imagem, né? E na outra imagem que também está colorida. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.